Boa noite a todos. Meu nome é Natanael, para quem não conhece. Esse é meu trabalho de conclusão de curso sobre avaliação do disco intervertebral por imagens radiográficas. Eu gostaria de agradecer desde já meu orientador, professor Dr. Fabrício Correia, por ter acreditado no meu trabalho. Opa. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Natanael. Eu estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso do curso superior de tecnologia em radiologia médica, onde o tema é a avaliação do disco intervertebral por imagens radiográficas. Gostaria de agradecer desde já ao orientador, professor Dr. Fabrício Correia, pelo apoio. Vamos entrar aqui um pouco no resumo do que a gente pode falar durante esse trabalho. Nós iremos falar sobre a hérnia de disco, sobre os diversos tipos de meios de aquisição de imagens da hérnia de disco, raio-x, ressonância, discografia, tomografia e etc. Tendo em vista que a lombalgia é uma das queixas mais frequentes nos consultórios, teve que ser feito alguns estudos mais específicos para ver qual o tipo de exame a ser utilizado. Porque as doenças da coluna vertebral são vários tipos de doenças, são inúmeras. E o diagnóstico da lombalgia é meio obscuro ainda até hoje. Sendo que 5% das lombalgias podem ser acreditadas a causas neurológicas. E devido ao grande número de pessoas, surge a ideia de esclarecer essas pessoas. Dentre os estudos, vimos que a radiologia tem se mostrado eficaz nos seus diversos tipos de imagens, de fornecimento de imagens, de aquisição de imagens. E hoje tem os procedimentos modernos que se superpõem, se sobressaem comparados aos outros que a gente já conhece há algum tempo. A ressonância magnética tem o método padrão ouro na evidência para evidenciar a hérnia discal. Ela é altamente sensível e pouco específica. As delimitações do tema vão da avaliação do disco intervertebral, vamos demonstrar também a anatomia do disco, a composição, os tipos de hérnia, as causas, os sinais e sintomas e diferentes tipos de aquisição de imagens. A justificativa para a escolha do tema é informar ao leitor trazer conhecimento sobre as hérnias discais e suprir as informações sobre os exames, aquisições de imagens, a qual ele pode ser beneficiado. E o grande número de pessoas afetadas com a dor nas costas sempre faz aquela pergunta, qual o exame que eu devo fazer? Já fiz 3 raio-x e preciso fazer um quarto agora, como é que faz? O problema da pesquisa é assim, devo fazer algum exame radiográfico? Qual exame eu devo fazer primeiro, Qual exame pode detectar a hérnia de disco ou a patologia existente? Qual exame devo fazer no pré-operatório e também no pós-operatório? Qual é o melhor tipo, Qual é o melhor método para ser feito antes da cirurgia e pós-cirúrgico? A metodologia para obtenção desse trabalho foi revisões literadas baseadas em estudos em artigos, sites, periódicos. E tem as referências atuais como de 94 até o ano de 2012. O objetivo é orientar o leitor sobre as hérnias discais e tem como principal objetivo a avaliação dos discos
e diferentes tipos de aquisição de imagens para poder avaliar esse disco. Informar ao leitor também quais são as diferenças entre esses métodos e como cada método será melhor utilizado. Aqui nós vamos entrar no desenvolvimento na fisiopatologia, né? Então, o que causa a hernia de disco? Geralmente elas fazem parte da degeneração da coluna vertebral, tendo a origem ligada ao desgaste do disco. E basicamente são 3 tipos, sendo que o primeiro aparece a disfunção e micro fissuras no disco intervertebral. O segundo estágio causa instabilidade do disco vertebral, perda de altura. E no terceiro caso, no terceiro estágio, essa dor do disco desaparece. Ele se condensa, ele fica mais compacto. E quando ele fica mais compacto, ele perde a função de absorção do impacto, deixando todo o impacto para a coluna, onde pode causar vários desgastes na coluna. Aqui nós vemos imagens de quando o núcleo extravasa e comprime as raízes nervosas. Aqui temos imagens de qual altura, se ele comprimir, por exemplo, a altura de T1, ele vai ser irradiado essa parte anterior e essa parte evidenciada aqui em amarelo, assim progressivamente, né? Ela pode ser hérnia ou pinçação, ou pinçamento de determinada vértebra. Aqui temos imagem do disco intervertebral com degeneração normal. Aqui a protusa, a extrusa, que já rompeu o anel fibroso, e aqui a sequestrada, na qual ela está caindo já para dentro do canal da medula. A anatomia do disco vertebral, como o nome já diz, ele é um disco. Na parte externa ele é fibroso, sendo mais fibroso, e na parte interna o núcleo pulposo é mais cartilaginoso. Ele tem a função de absorver o impacto e manter a coluna ereta, manter a coluna em nível. Ele pode variar de acordo com a sua região, sendo os mais espessos, os lombares, e conforme vai subindo, eles vão diminuindo a espessura do disco, até mesmo por causa do peso, né, que eles acarretam e já acaba sobrecarregando. E o não amortecimento pode causar a perda da capacidade de absorção desses discos em decorrência da degeneração também. A radiografia convencional, ela é o primeiro exame a ser pedido. Serve para descartar outras hipóteses da coluna vertebral. Ela não é específica para ver a hernia de disco, mas ela pode ser usada para notar o espessamento entre os discos, entre as vértebras, e sugerir que o disco tem um desgaste, assim como pode apresentar também outras patologias como osteócitos, a gente pode ver aqui, eles falam bico de papagaio, né? E ela não é útil somente, ela solitária não é útil para diagnóstico correto da hernia de disco. Temos a mielografia. A mielografia é um procedimento que é realizado uma punção lombar, onde injeta-se o contraste iodado dentro do canal medular, e depois adquire-se imagens com raio-x convencional de todo o corpo, fazendo imagens oblíquas, perfil, seja ela de cervical ou seja ela de lombar, as quais são mais comuns para se fazer. E ela visualiza somente a porção mais distal. Ela tem a desvantagem de usar meio de radiação ionizante e também usar o contraste iodado.
no qual o paciente pode ter alguma reação alérgica. A mielografia, aqui temos as imagens dela. Aqui, nessa imagem, mostra o bloqueio da hérnia de disco, o bloqueio por hérnia de disco, né? Bloqueio do contraste, que o contraste sobe e desce, no caso, deitando ou levantando o paciente, inclinando mais a cabeça para baixo, né? E temos o bloqueio do contraste. Aqui mostra mais evidenciado em oblíqua essa imagem do raio-x convencional também, mostra a compreensão do nervo por hérnia discal. Aqui fica bem evidenciado. A mielotomografia associa a injeção de contraste da mielografia, só que com a vantagem da tomografia computadorizada. Então ela faz cortes finos axiais, onde evidencia o canal medular. Aqui a gente pode ver que o canal medular não está passando o líquido. Está tendo um bloqueio em certa parte dele. Provavelmente está comprimindo a raiz nervosa, com certeza. Aqui já vemos um disco intervertebral, uma imagem de tomografia com contraste e um disco bom. A tomografia computadorizada, ela serve para a gente poder visualizar a estenose do canal. Assim, e ela também é boa, ela é excelente na utilização para estruturas ósseas, tumores e estenose. No caso da cauda equina, ela é indicada somente a pacientes que não podem fazer o exame de ressonância magnética por algum motivo. Aqui são as imagens que a gente tem, que ela evidencia muito bem a parte óssea, né? E a diminuição do canal vertebral. Aqui temos no lado esquerdo imagens de tomografia computadorizada e do lado direito, comparando, temos imagem de ressonância magnética em T1 e em T2, aonde fica muito claro, muito nítido, a sensibilidade da ressonância magnética comparado com a tomografia computadorizada. Aqui a gente pode ver que ela é muito rica em detalhes, podendo ver o canal medular todo. Aqui em T1, onde aparece invertido, aqui podemos ver comprometimento do corpo vertebral, onde nessa imagem de tomografia acontece a reconstrução da imagem. Elas são colhidas em axial e reconstruídas. Então tem muita perda de sinal. Aqui é um exemplo que eu peguei de última hora, onde a pessoa citada do núcleo, onde a pessoa cita e aqui tem um disco, provavelmente por explosão, por uma queda ou traumatismo. E a pessoa fala assim, que aqui a gente pode ver corte sagital. Eu acho que o mais correto é dizer que a reconstrução é sagital. E ela diz aqui também o corte para osso, sendo que não é o corte para osso, e sim o janelamento da imagem para osso. Diminui-se o contraste e aumenta-se o brilho para osso. Mesma coisa acontece, cortes para a parte mole também não tem, é o janelamento para a parte mole da tomografia axial computadorizada. Vamos ver agora a discografia. O procedimento da discografia é realizado com uma punção também, só que dentro do centro cirúrgico. O procedimento é totalmente estéril. Pode ser usado dois tipos de contrastes, ou sais minerais ou iodo. E ela pode ser feita para localização da hérnia de disco ou do disco afetado e avalia o grau de ruptura do anel fibroso também. A ressonância também pode auxiliar no grau de ruptura e da gravidade da extensão do disco. Se fazendo a discografia, você evidenciar a ruptura do ligamento longitudinal, nesse caso é contraindicado a quimionucleólise, que é um procedimento novo onde se injeta uma substância quimiopapaina dentro do núcleo pulposo, onde que vai dissolver o núcleo pulposo.
E também a dissectomia é um procedimento onde é removido todo, através de cirurgia, removido todo o disco intervertebral. Aqui temos imagens de um perfil evidenciando aqui o meio de contraste, e aqui também, nesses dois aqui, os discos se encontram em excelente estado, bons, né? E aqui a gente vê o extravasamento de contraste para dentro do canal medular. Então esse disco está comprometido, foi feita a cirurgia, foi feita a remissão, e a remissão dos sintomas ficaram boas para esse paciente com a cirurgia de nucleoplastia. A ressonância magnética tem as suas vantagens de capturar imagens em 3 aquisições axiais, coronais e sagitais, e não faz uso para esses exames de meios de contraste, também, o que é muito bom também, evitando a reação alérgica ao paciente, etc. Apresenta sensibilidade para o diagnóstico de hernia de disco de 91%, o que é muito bom. E tem o seu uso reservado para síndrome da caldequina, radiculopatia com déficit neurológico, ou seja, naqueles casos que a pessoa não consegue mais mexer o braço, já por meio da compreensão do canal nervoso. E as informações detalhadas da ressonância ajudam no diagnóstico correto e na proposta terapêutica também, né? E tudo isso ela torna a ressonância magnética indispensável para a correta avaliação do paciente. Devido à sensibilidade, é possível verificar com a ressonância diversos graus de lesões do disco. Onde a gente vai apresentar agora são protocolos para a realização para visualização e acompanhamento, e poder avaliar como que um disco intervertebral pode se comportar de acordo com alguns parâmetros. Como você avalia a patologia do disco ou quanto de ruim ele está, de acordo com alguns parâmetros. O disco considerado hipersinal significa que tem muita característica do disco dentro dele. Essas imagens são em T2, né? E evidencia aqui que o disco está excelente, está muito bom, um disco normal. Vamos passar para o próximo agora. E aqui nós podemos ver aqui um risco no meio com característica meia hipersinal ainda, e conforme o disco vai se degradando, podemos ver características também que ele vai ficando menos, com um hipersinal menor, vai demonstrando hipossinal quanto mais o disco vai ficando desgastado e vai perdendo a sua função, perdendo sais minerais, deixando a sua função de amortecimento e perdendo as suas propriedades de disco. Aqui nós podemos ver uma hérnia de disco já extravasando. Podemos ver que os discos acima se encontram bons, né? Alguns no estágio 2 ou 3, mas esse disco aqui está comprometido apenas com alguns pontos bons. Aqui nós podemos ver um disco totalmente comprometido, afetando aqui a caldequina, fazendo um pinçamento das raízes nervosas da caldequina. Essas imagens foram analisadas e foi feito um protocolo no qual se utiliza dessa seguinte forma: os discos hipersinal com uma tarjinha no meio, e conforme vai aumentando o espaço preto, vão sendo caracterizados como nível 1, nível 2, nível 3, 4 e assim sucessivamente. Conclusão do trabalho: a radiografia pode ser rotineira e de baixo custo para avaliação por imagem, e deve ser o primeiro exame a ser pedido. A mielotomografia é um procedimento que faz uso do meio de contraste e é invasivo, mas tem um custo baixo e é capaz de evidenciar muito bem o bloqueio do canal medular. A mielotomografia usa meio de contraste e tem as vantagens da tomografia
associadas na avaliação do canal vertebral, tendo seu uso melhor para osso e outras partes. A tomografia é melhor utilizar na avaliação óssea, como eu ia dizendo, né? A mielotomografia pode avaliar o canal vertebral, canal medular, só que fazendo uso de meio de contraste e tendo as vantagens da tomografia, que são os cortes finos, axiais, a estrutura vista em imagens axiais, mas não se aproxima da sensibilidade da ressonância magnética, que também pode fazer essa mesma variação no canal medular. E a ressonância magnética pode classificar as patologias discais e é um exame padrão na avaliação do disco vertebral e das suas complicações. Agradeço a todos por terem prestigiado. Agradeço ao pessoal do segundo ano que compareceu aqui. Agradeço à professora Roberta, que faz parte da banca convidada. Agradeço também à professora Heloísa Correia por tudo, o auxílio que ela tem prestado no desenvolvimento desse trabalho. Acho que é só isso. Obrigado.